Eu quero cumprimentá-la com a paz do Senhor, dizer que é um prazer ter você aqui comigo para iniciarmos mais um guia de estudo nas lições bíblicas da CPAD. Dessa vez, essa importante lição de número 11, sendo cautelosos nas opiniões dentro dessa revista, que é muito importante para nós, porque ela tem um sentido prático de vivência hoje, né? Então, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. Lembrando que o Sermão do Monte, ele, na verdade, é um assunto de relacionamento. Relacionamento vertical com Deus e relacionamento horizontal com os nossos pares, ou seja, com o próximo, com outras pessoas. Quando a gente entende isso, a gente se dá melhor com aquilo que Jesus ensina no Sermão do Monte, ok? E aí meu pedido para você é que se inscreva no canal, compartilha, curte esse material, também você pode usá-lo gratuitamente, é só baixar na descrição do vídeo no YouTube, ok? O textuário diz o seguinte: sede, pois, misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Olha só que coisa linda, é muito profundo esse texto de Lucas 6:36. E a verdade prática, quando julgamos as pessoas, nos colocamos em uma posição que não compete a nós, seres imperfeitos e falhos. Aqui, juntando textual e verdade prática, me faz lembrar quando Jesus foi convidado por Levi, ao qual ele chamou para ser apóstolo, e Levi fez uma festa, né? Mateus faz uma festa, convida os seus amigos que ele tinha antes desse convite de Jesus, e convida Jesus também para ir até a sua casa, a jantar com essas pessoas. E o texto diz em Lucas, no capítulo 5, que ali havia os chamados pecadores. Então você tinha provavelmente mulheres que se diziam serem prostitutas e pessoas comuns aos quais os fariseus, por exemplo, chamavam de pecadores. E Jesus se reuniu com aquelas pessoas ali na casa de Levi e fez uma refeição com elas. Ele não foi ali para julgá-las, ele não foi ali para cobrá-las, ele foi para fazer uma celebração, uma refeição à mesa. Que isso para os fariseus era um escândalo muito grande, porque muito antes do advento de Jesus ao mundo, eles já tinham instituído que o lar e a mesa onde se comia a refeição era o local mais sagrado que tinha. Mais sagrado. Então só poderia estar à sua mesa as pessoas que realmente fossem puras como você. Esse era o pensamento dos fariseus. E quando eles, do lado de fora, viram essa cena, questionaram os discípulos de Jesus: por que ele come com pecadores? É daí que sai e nasce, ou seja, uma das expressões mais profundas de Jesus. Eu não vim por causa do justo, eu vim por causa dos pecadores. Os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E ele completa essa frase dizendo um texto que está lá em Miqueias: ide e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Isso é profundíssimo e dá uma aula aqui somente com esse textual e com essa verdade prática sobre esse importante assunto. A introdução diz o seguinte: nessa lição veremos que no Sermão do Monte Jesus ensinou a respeito do julgamento do próximo. O mestre foi bem enfático ao declarar: não julgueis e não sereis julgados. Somente o Senhor, que é conhecedor de todas as coisas, tem autoridade para julgar suas criaturas. Deus é o justo juízo e toda a avaliação pertence somente a Ele. Por isso, o crente cheio do Espírito Santo é misericordioso, não julga os outros precipitadamente, procura viver como sal e luz do mundo. Ou seja, aqui sal e luz tem mais o sentido de preservação e o sentido de iluminação. Ou seja, você serve para ajudar e não para atrapalhar. E para ser sal e luz, você tem que ter um comportamento igual ao comportamento de Jesus. E quando você tem um comportamento igual ao comportamento de Jesus, você já não julga mais. Você serve, na verdade, como uma mão estendida para ajudar aqueles que precisam. Isso nada tem a ver com compactuar com o pecado. Às vezes a pessoa toma essa posição achando que por ser misericordioso você tem que dar passar o sabão na pessoa, né? Dar um sermão: cuidado, hein? Você precisa sair dessa vida de pecado. Mas, na verdade, às vezes a pessoa está precisando de uma mão amiga. E através daquela mão amiga, o Espírito Santo vai falar o coração dela. E é Ele que liberta. Então a gente tem que sempre olhar para esse ponto.
a leitura bíblica em classe em Mateus 7, do versículo 1 ao versículo 6. Você pausa aqui e faz a sua leitura. Aqui na sequência o tópico mais importante, porque eu coloco toda a estrutura da lição, você dá uma lida, que pausa um pouquinho, medita sobre cada um dos subtópicos, e aí você vai ter já a espinha dorsal da lição, sabendo por onde o comentarista vai passar durante a sua explanação do assunto. Então, no primeiro, não devemos julgar o outro. Segundo, devemos primeiramente olhar para nós mesmos. E terceiro, se fôssemos julgados pela severidade de Deus. E se fôssemos julgados pela severidade de Deus, ok? E aqui a gente tem todas as referências. Eu prefiro colocar as referências porque eu tenho um viés, isso é coisa minha, mais pelo lado educacional. Eu acredito que a gente aprende para ensinar outras pessoas, para que outras pessoas possam ensinar outras pessoas também, e não sermos detentores do conhecimento e ter plateia, né, para ver o nosso conhecimento. Olha como fala bem o professor, olha como conhece, né, gente, para não celebrar. A gente tem que passar aquilo que a gente aprendeu, falar para o pessoal, esse é o caminho melhor para você aprender, porque a aula passa, a revista passa, mas o que fica é o texto bíblico. Se você tiver o contato com ele, fizer as suas anotações e ruminar isso, você vai aprender. Aí daqui a pouco tempo você está menos dependente da aula do professor Marcos e de outros professores. E aí você vai poder ensinar outras pessoas para ensinar a outras e de repente também está nos ensinando. Então esse é meu pensamento, por isso que eu faço dessa forma, né? E eu acho que é uma forma que ajuda mais dentro de um princípio didático, né? Quem não gosta de assistir a aula só por assistir, vai ficar sempre na mesma situação. Daqui 2 anos, vai passar por essa revista de novo e vai estar com as mesmas dúvidas. Então, é para quem realmente quer aprender e se desenvolver, ok? E aí a conclusão diz o seguinte: devemos seguir a recomendação do mestre para não julgar precipitadamente o próximo. Não devemos tomar a posição de juiz contra ninguém, muito menos julgar uma pessoa apenas por sua aparência exterior. Quando formos fazer alguma avaliação a respeito das atitudes de alguém, devemos fazê-lo de modo criterioso, sensato e lúcido, evitando toda forma de precipitação, né? Então, aqui, essa é a conclusão do comentarista, e até mesmo essa questão de fazer a avaliação sobre a atitude das pessoas é complicado, é melhor a gente muitas vezes estar intercedendo, né, para aquela pessoa se recuperar e uma pessoa mais adequada poder fazer essa avaliação, não é isso? Deus preparar alguém em quem ela confia e que seja preparado por Deus para ajudar, para não tumultuar mais ainda a situação, e aí fica essa situação de reflexão para você também pensar qual que é o melhor caminho quando você se deparar diante de uma situação dessa. Espero tê-lo ajudado de alguma forma em mais essa lição, e se Deus quiser nós nos veremos novamente na semana que vem. Desejo a você uma excelente aula. Faz o seu comentário, deixa a sua opinião, que isso é importante também. Põe aí nos comentários se está gostando, gostaria que mudasse alguma coisa. Tem outros materiais chegando. Às vezes a pessoa fala, já falou que está chegando material sobre introdução bíblica. É verdade, só que eu precisei ler mais de 9.000 páginas de 15 livros, mais ou menos 6 bíblias de estudo e uns 9, 10 livros diferentes durante um período de 6 meses, ler, repassar, pesquisar, para poder colocar um conteúdo que pudesse auxiliar. Então não é uma coisa assim, feita de qualquer jeito, feita com pesquisa para ser assertiva. E eu espero que esse material, quando eu colocar à disposição, seja útil para você também, tá? Muito obrigado. Se Deus quiser, nos veremos na semana que vem. Até lá.